Olá, amigas, olá, amigos, vocês me conhecem, eu sou Orlando Pessutti, ex-governador do Paraná, tenho orgulho de dizer que sou torcedor do Atlético Furacão Paranaense desde 1971, quando cheguei a Curitiba para estudar o científico. E tenho um orgulho muito grande no meu coração de ser o depositário, quem está cuidando, guardando a faixa de campeão de 1970, o título da raça que era ostentada por Djalma Santos, que me entregou no ano de 2005, quando celebrávamos os 35 anos desse título da raça do Clube Atlético Paranaense. E hoje é um dia especial. Nós estamos iniciando o ciclo de debates, o primeiro ciclo de debates dentro deste podcast do nosso Atlético que tanto queremos bem, que tanto amamos e por quem tanto torcemos. E eu digo que o dia vai ser especial porque com a moderação sendo feita neste podcast pelo Roberto Caran, nosso amigo, companheiro de tantas e tantas e boas empreitadas atleticanas, além da moderação do Roberto Caran, nós vamos ter a presença do professor Heriberto, grande, valoroso professor Heriberto, um historiador, pesquisador há mais de 50 anos da nossa cidade de Curitiba, dos seus personagens, da sua boa gente, Curitiba é uma cidade fantástica, maravilhosa, e ele, como historiador e pesquisador também do Clube Atlético Paranaense, da história do Clube Atlético Paranaense, está numa empreitada muito especial, que é a implantação, a criação do Museu Virtual do nosso Atlético. Uma coisa inédita, um projeto inédito na nossa cidade. Então teremos o professor Heriberto, historiador, pesquisador, homem que conhece a história e a vida da cidade de Curitiba e do estado do Paraná. Junto com ele estará um grande amigo nosso também, o professor José Henrique Farias, que foi reitor da nossa Universidade Federal. Vocês lembram disso? Eu me lembro. Eu já deputado estadual, quando ele tomou posse como reitor, tive a oportunidade de visitá-lo e dizer com alegria, olha só, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético é reitor agora da nossa Universidade Federal. Universidade Federal onde eu, Orlando Pessutti, tive o privilégio, nos anos 70, de cursar medicina veterinária. E o nosso presidente do Conselho Deliberativo, José Henrique de Farias, tem uma história fantástica dentro do Clube Atlético Paranaense, fora do Clube Atlético Paranaense e dentro da nossa universidade, onde deixou marcas muito importantes. E ao lado também do professor Heriberto e do professor José Henrique Farias, estará o doutor Nelson Fanaia, também conhecido por nós como professor, porque ele foi diretor do nosso Bamerindos, o Banco da Nossa Terra. Por muitos anos ele foi diretor do Bamerindos e foi também nosso secretário de Estado da Educação. Então estamos em meio a professores, historiadores, pesquisadores, e tenho absoluta confiança que com a moderação sendo feita pelo Roberto Caran, nós teremos um podcast especialíssimo que vocês vão curtir, vão gostar e certamente quererão assistir em outros momentos. Um abraço, por enquanto, do Orlando Pessutti e vamos à participação dos entrevistados de hoje no podcast Nosso Atlético. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados especiais, professor Heriberto, historiador, professor José Henrique Faria, ex-reitor e sempre professor também, o meu eterno presidente, Dr. Fanaia, de quem eu tive o privilégio de ter sido bamerindiano, e só tenho a agradecer a presença dos três nesses 4 episódios que nós pretendemos fazer do nosso Atlético, contando um pouco de história, mostrando alguns fatos, elucidando outros e atendendo o que os internautas falarão posteriormente.
e sem muita perda de tempo, porque na realidade são vocês que são a história viva do nosso Atlético Paranaense. Eu vou repetir essa frase: vocês são a história viva do nosso Atlético Paranaense. Me desculpem a ênfase, mas obrigado. Eu faço questão. Professor Heriberto, por favor. Como pesquisador, historiador, que há 57 anos pesquisa, cataloga e documenta a história do Clube Atlético Paranaense. História com H de honestidade nos propósitos para contar os feitos e os fatos do nosso Atlético. Fui convidado, honrosamente aceitei, porque o convite realmente foi honroso, para participar desta nossa empreitada para realizarmos o nosso museu virtual do nosso Atlético. Aquilo que eu, durante todos essas 5 décadas e poucas, eu venho lutando para que isso aconteça e nunca tive a boa vontade da diretoria para que isso acontecesse. Já escrevi e editei 47 livros, 29 sobre esportes, 16 sobre o Clube Atlético Paranaense. E então eu conheço bastante, não sei se é 100%, mas chega perto da história do nosso Atlético e das pessoas que fizeram e carregaram o Atlético nos ombros nestes 101 anos de vida. E a ideia do nosso museu virtual, é um clube de futebol no contexto histórico da cidade. Eu tive o privilégio de registrar neste livro, publicado em 2010, para que ninguém copiasse ou roubasse a nossa ideia. Aqui está o contexto do nosso museu virtual. O Atlético, que foi fundado em 1924. Porém, é necessário falar do antecedente histórico. A chegada da primeira bola em Curitiba com o professor Vitor Ferreira do Amaral em 1903. Nessa época, Curitiba tinha 53 mil habitantes. Nessa época, foi fundada a fábrica do Mata-Leão. Nessa primeira década, em 1906, chegou o primeiro automóvel em Curitiba. É assim que a gente coloca o clube no contexto histórico da cidade. A garotada começou a jogar bola. O primeiro a chutar bola no colégio, que hoje Colégio Estadual do Paraná, que era o ginásio paranaense na época, quando o Dr. Vitor trouxe a bola, um deles era o João de Oliveira Franco, o avô do nosso Joãozinho Neto, meu grande amigo, meu companheiro de científico, 3 anos. Eu tive o privilégio de conhecer o velho, grande advogado, excepcional, João de Oliveira Franco. Aí nós temos a fundação do primeiro clube de futebol em Curitiba, pelos garotos jovens, já jovens, da Praça Osório, o Arouca, o Peterle, o Buclin, o Paiva, que fundaram o Internacional Athletic Clube e faziam as suas peladas. Naquele tempo era coqueluche jogar 6 contra 6, que é o nosso futebol de 7 hoje, né? Assim começou. Em 1912, o grande desportista, comerciante ervateiro, neto do Visconde de Nácar, Joaquim Américo Guimarães, presidente do Jockey Clube, com mais 20 associados do Jockey, seus amigos, fundaram o Internacional Futebol Clube. Exatamente. Em 22 de maio de 1912. E o Internacional tornou-se o grande clube da época, ganhava de todo mundo. Todos os outros clubes que surgiram a partir dessa época. Isso em que ano, professor? 1912. E as famílias mais tradicionais de Curitiba
faziam parte do Internacional, evidentemente. Ivo Leão foi o primeiro artilheiro do Internacional. Em 1915, exatamente, quando o Internacional foi campeão invicto do primeiro campeonato paranaense. Em 1912 foi fundada a nossa Universidade Federal do Paraná. Eis o que eu ia dizer agora. Eis o que eu ia dizer. No contexto histórico da cidade, como bem disse o nosso ex-reitor, o professor Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Cairo fundaram a Universidade Federal do Paraná. Em 1913 surgiu a Padaria América, que existe até hoje, ali em frente ao Colégio Martim, na Igreja Luterana. Isso é um passeio na história e passeio na cidade. Tá? São esses os fatos. Temos a Guerra do Contestado, né? Barão de Cerro Azul, toda a história. Assim surgiu. Você sabia que a minha avó era também tataraneta do Visconde Nácar? Foi que, antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos conversando a respeito, né? Você vê como as coisas são pequenas, né? Próximas, né? E é isso que nós vamos fazer com o nosso museu virtual. Vamos contando o esporte. No Internacional, tinha mais de 9 times de futebol de 6, que começavam nos domingos a fazer os seus festivais, às 8 da manhã e até às 6 da tarde, né? Esses jovens desses 9 times jogavam e aí saía o campeão, dava uma medalha, inclusive. A gente tem até imagens de uma medalha ganha pelo América já em 1914, quando esse América era um dos 9 times. E esse América saiu de dentro do Internacional, separou-se em maio de 1914. E o primeiro presidente foi o doutor Augusto do Rego Barros, pai do doutor Lauro do Rego Barros, que foi juvenil, junto com Jofre Cabral e Silva em 32 no Atlético. Em 39 ele foi o goleiro titular e em 72, 73 foi o nosso presidente. Assim é que nós contamos a história. Aí vem então os campeonatos. Paranaense, Internacional já é o primeiro campeão em 15, né? O América, juntamente com o Paraná, porque eles haviam se fundido, ficaram só 2 anos fundidos, ele se torna campeão em 17, e aí vem o surgimento do Britânia, que foi várias vezes campeão. Isso, aí veio o Britânia, 6 anos campeões. Então era preciso, né, mudar esse status quo. Aí surgiu o Palestra Itália, né, do Banco Francês e Italiano para a América do Sul, que trouxe funcionários de São Paulo, jogadores de futebol, e fundaram o Palestra Itália para poder fazer frente ao Britânia. Foi aí que já foram surgindo as ideias, porque o América já estava devagar e o Internacional continuava, tal, de fazer a fusão Internacional e América. Em 23 isso já aconteceu. Houve conversas, mas aí não se acertaram as cores da camisa, tal, não deu certo. E aí, no dia 17 de março de 1924, o Internacional coloca o anúncio no jornal convidando os associados para a assembleia que seria realizada no dia 21 de março. E nessa assembleia estava lá, né, que era para tratar de assuntos, tal, e até um entendimento com o América. Esses entendimentos já haviam sido feitos, estava tudo acertado. O dia 21 de março era só pro forma. E então acontece a reunião. O senhor me permita 2 situações. Então nós já fomos campeões pelos precursores 2 vezes. Perfeitamente. Por isso que é necessário, quando se conta a história do Atlético, falar dos antecedentes históricos, porque essa é a razão. Por que surgiu o Atlético? Porque tinha Internacional e porque tinha América. E o 26 de março... E o Atlético, teoricamente, não é uma fusão de 2 times diferentes. Não, é uma uma integração. Houve uma dissidência e depois uma união. Os irmãos voltaram a se unir. E a mesma coisa. Então, por isso que eu digo... Diferente de fusão. E por isso que temos que valorizar esse período do nascimento do... Perfeitamente. Que faz parte do Atlético. Certíssimo, o Atlético não é um... Eu tentei, no meu tempo, de valorizar a existência do Internacional e do América para contar a história do Atlético. Mas, na época, o presidente não aceitou não queria
que existisse esses dois times. Como acontece até hoje. Como acontece até hoje. E a data é importante, 26 de março é importante, mas 21 de março. Primeiro nós temos que falar do dia 21 de março, Certo. que foi a reunião entre membros do Internacional e do América. Mas o curioso disso é que, na hora de fazer a reunião, só tinham 5 presentes. Era muito pouca gente. Então, vamos postergar por mais 15 minutos? Depois de 15 minutos, tinha 6. Mais 15 minutos, então. E aí tinham 9 presentes. E esses 9 é que fizeram a Assembleia para referendar o que já estava definitivamente acordado. E então, em 21 de março, surge o Clube Atlético Paranaense, é feita a votação para a eleição pro forma também, que já estava determinada, os estatutos já estavam devidamente escritos, e foram daí na sequência, né? A gente tem a sequência de atas em que foram lidos os estatutos e tal, e determinaram o dia 26 de março de 1924 para a posse da nova diretoria que havia sido eleita no dia 21. O que muita gente não sabe desse detalhe. Dia 21. Exatamente. A posse é apenas dia 26. Exatamente. Então, dia 26 de março torna-se oficial. Oficial com a posse do presidente. Exatamente. E da diretoria. O Arcésio Guimarães é quem assume. Muito bem. Aí surge o Atlético, uma nova força. E essa nova força, no seu segundo ano, em 1925, torna-se campeã. O Atlético é campeão de 25, vice 26, 27, 28. Em 29, o Atlético torna-se campeão de novo, invicto. Em 1930 é bicampeão invicto. 30 e 31. Não, 31 não. 31 o time já estava desfeito praticamente. Não, foi 29 e 30. 29 e 30, bicampeão invicto. E nesses anos 20, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento das famosas balas Zequinha, para contar a história da cidade, né? Sucesso absoluto. Em 1929, o poeta paraibano Martins Fontes, visitando Curitiba, encantou-se com a cidade e disse: mas ela é uma cidade sorriso. Eis aí o surgimento do nosso apelido, Cidade Sorriso, pelo paraibano Fontes. Né? Curioso isso, não? Nos anos 30, nós vamos ter o surgimento da grande empresa Hermes Macedo, por exemplo. Né? A Revolução do Getúlio, que muda o status quo político do país. Né? Vamos ter o interventor, o nosso Maneco Nós já Facão. tínhamos os bancos, não? Banestado, Bamerindos. Não, isso é depois. O Bamerindos vem nos anos 60, lá no norte do Paraná, né? O Bamerindos começou praticamente nos anos 60. Lá na cidade de... Como é que chama aquela cidadezinha lá? Tomazina. Mas não foi em Tomazina que nasceu. Tomazina nasceu o Avelino Vieira. Sim. A influência inicial mais importante do Bamerindos foi em Ponta Grossa. Então tá bom. Aí então nós temos os anos 30 em que o Atlético é campeão, bicampeão em 30, 34, 36 de novo campeão invicto, né? E tendo como artilheiro o Bento. E um fato curioso, Ney Braga agora, quando o Farinhaque fez a reconstrução da Baixada, né? Nós temos que dar valor ao Farinhaque para isso. O Ney Braga dizia, falando comigo, como era o time de 36. Caju, Zanetti, Borba, Bibi, Corman, Bortolotti, Naná, Raul, Bento, Secato e Secatinho. Ele sabia na ponta da língua. E nessa época eu fui diretor de atletismo, ele me dizia. E o Caju fazia salto com vara. Aí vem os anos 40. Nos anos 40, o Clube Atlético Paranaense é campeão em 40, em 43, em 45 e 49, que daqui a pouquinho a gente explicita bem. Mas nesses anos... E não foi em 47 também? Não foi. Foi o Curitiba. Entre 45 a... 49 o Atlético não é campeão. 6, 7 e 8 o Atlético não é campeão. Né? É 45 e depois 49. Mas tem um fato importante para a cidade nos anos 40, que é o plano Agache. Né? O arquiteto Agache foi contratado para fazer uma nova estrutura, né, da cidade de Curitiba.
Aí que ele faz, inclusive a Marechal Floriano, né? Da Tiradentes até lá o Boqueirão e tal, enfim. Esses são fatos inéditos. Mas o Atlético, nesses anos 40, tem coisas importantíssimas. Em 43, Manuel Aranha, que daí então veio para Curitiba e torna-se presidente do Atlético. E era irmão do Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil e o primeiro presidente Da ONU. da Assembleia Geral da ONU, E que criou o Estado que de criou o Israel. Estado de Israel. Isso é muito orgulho para o Brasil. Sim, sem sombra e de para dúvida. nós, atleticanos, porque era o Era o irmão do Maneco Aranha. do Maneco Aranha. Que foi ao Paraguai, Joffre junto, e trouxe o Eduardo Antônio Carbô, que é o técnico, e Os dois jogadores. os dois jogadores à esquerda, Aveiras e Barrola. Exatamente. E o Atlético é campeão em 43, com o Caju fechando o gol. É. E por falar em Caju, é só para dizer que em 42, Caju foi convocado pelo Ademar Pimenta para servir a seleção brasileira que disputaria o Sul-Americano no Uruguai. E eu quero dar um testemunho. Quando eu era presidente do Atlético, eu recebi a Que ano o senhor foi presidente? em 99. 99. E eu recebi a visita do presidente do Grêmio, doutor Dourado, se não me engano. Dourado, sim, Dourado. E aí ele me contou uma coisa que eu me encheu de orgulho. Ele disse o seguinte, que ele era guri em 1942 e como gostava muito de futebol junto com o pai, ele saiu de Porto Alegre e foi até Montevidéu, assistiu o campeonato, que naquele tempo o campeonato sul-americano era praticamente o campeonato mundial, porque não existia a possibilidade De ir à Europa. de campeonato mundial. E o maior destaque daquele time brasileiro foi o nosso goleiro, que recebeu o título de Majestade do Arco. Você disse tudo, meu caro Fanaia. Espetacular. Os jornais de Montevidéu fizeram elogios extraordinários a ele. Tremendo. Ele contando como gremista que viu em 42 O Caju fechando o gol no Uruguai. fechando o gol contra o Foi o que nós conversamos com o Caran quando eu vim de casa para cá. Ele contou isso. Isso é uma coisa orgulhosa, porque Lógico. nós não temos só o Cleberson, campeão mundial. Temos um. Temos um equivalente. campeão, um equivalente na época. Não fomos campeões, mas fomos ele vice. foi o grande artífice do time. Nós perdemos para a Só dar uma Argentina na paradinha, final. eu gostaria de entrar. E onde é que entra o Dr. Fanaia nessa história com os parentes dele? Quem foi Joffre Cabral e É Silva? agora que Ele nós vamos, nos diz? é agora que nós vamos começar a falar disso. Sim. E aí nós vamos dar um cutucão Mas nele. depois voltamos pra que ele- aqui. Lógico. Tá, porque tem o outro professor ali está nos aguardando, ele tem muita história também. Também Tem tem. bastidores. Eu Será tô que ele só vai contar assistindo os essa aula aqui. Eu Será tô- que ele vai contar os bastidores? pra Vai, gente? vai. Vai que dá, porque né? ele tem muita coisa para contar. Inclusive, assim como Joaquim Américo era parente do Visconde de Nácar, ele tem na árvore genealógica um parentesco com o Visconde vamos de querer Nácar ouvir isso também. depois, vamos querer ouvir. Doutor Fanaia, por favor, os anos 40, quem foi Joffre, conta essa história toda para nós. Me dá só um segundinho, Sim, desculpa. que eu já faço com que o senhor faça essa parte importante. Falamos que o Joffre e o Maneco foram no Paraguai, trouxeram, fomos campeões. Metade do furacão de E foi uma 1949... das primeiras excursões de time do Brasil para fora do Brasil. A primeira. A primeira. Nós fomos para... Nunca nenhum time do Brasil de futebol tinha saído Mas pra onde das nós fomos? quadrilhinhas do Para onde, país. para onde nós Paraguai. Vamos Assunção. jogar em Assunção. Foi a nossa primeira do Brasil. Não é a primeira, não é a primeira do Brasil. Nós temos times do já tem sim, eu tenho um dado sobre isso dos anos 30. Mas é do Paraná o primeiro a fazer uma excursão internacional. Então, metade do time de 49 já jogava no Atlético. Nós fomos campeões de 45, por exemplo, né? Ali você já tinha Jackson, já tinha Sireno, já tinha Caju, já tinha Laio, enfim, Joaquim e tal. Seleção. Mas João Alfredo Silva, o que ele é seu, João Meu Alfredo? avô. Avô do Dr. Fanaia. Que isso. Mas o seu filho Joffre Cabral e Silva
que já era um jovem advogado famoso em Curitiba, assumiram em 1948 a presidência do Atlético. Doutor Jofre vem a ser o quê, seu? Meu irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe. Olha só. Que isso. Quanta coisa bonita, não? E então, eles resolveram contratar mais alguns jogadores para tornar o Atlético mais forte. Aí nós temos então a chegada do Délcio, do Valdir, do Wilson, do Sanguinetti e do Neno, que se enturmaram com o que nós já tínhamos. E então, esse time em 1949 começa a disputar o campeonato e simplesmente começa a ganhar todos os jogos com mais de 4 gols. Goleada em cima de goleada. Veja só que coisa fabulosa. E então um jornal da cidade disse: surgiu um tufão na cidade. E o outro jornal disse: não, um furacão está assolando a cidade. E a torcida gostou mais do furacão do que do tufão. E eis aí então que o furacão passa a ser marca registrada do nosso Atlético. Que maravilha. E um fato curioso: vem a Curitiba o Rapid de Viena para jogar contra o Atlético, Curitiba e Ferroviário. E era um super time na época. Era o super time da época. E no jogo com o Atlético, os austríacos enfiam 7-2 no Furacão. Foi uma derrota acachapante. No domingo. Na quarta-feira, os coxas jogam com o Rapid e ganham do Rapid de 4-0. Maravilha. E no domingo seguinte teria Atletiba. Aí os coxas deitaram e rolaram. Resultado do Atletiba de domingo: Atlético 5-1. O Atlético enfiou 5 no Curitiba. Estavam se resguardando então. A cidade entrou em polvorosa. Aí então esse nosso Furacão, campeão, né? Só perdeu a última partida para o Ferroviário por 2-0, porque já era campeão antecipado, já estava no papo o título, né? Então, a partir daí, na nossa história, nós temos a marca do Furacão, que está hoje, né? Não, eu acho registrado na memória e no coração de todo atleticano. Eu acho que nos anos 30 e 40 foi forjada a alma atleticana. O senhor tem toda a razão, exatamente. Uma coisa, eu, por exemplo, guri, nos anos 50, quando o time já não ganhava de ninguém, eu me lembro num jogo no Belfort Duarte, uma coisa que me entusiasmava profundamente. A torcida atleticana ficava num canto e cantavam sem parar o hino do Atlético. Que surgiu no Que coisa bicampeonato de impressionante. 1930, os versos feitos pelos Inderlins, que eu até tinha esquecido de citar lá atrás quando falei dos anos 30. Quer dizer, que se torna um hino. um time com hino não tinha nenhum no Brasil, porque os hinos do Carioca Foram foi tudo forjado criados por um artista. Lamartine Criados pelo Lamartine Lamartine Baba em Baba. 47 e 48 como marchinhas de carnaval. Com marchinhas de carnaval. Enquanto que o Atlético foi forjado nos anos 40, foi 40, né? Não, o hino é de 30. De 30. Mas em 43, na comemoração Já do título começaram. no Cassino AU, é que ele foi cantado com já reduzido um pouco, né? O texto. O texto. Foi no campeonato de 43, se não me engano, que o Atlético deu aos seus campeões um anel. Não, 49. 49. É isso que eu ia comentar agora. A festa do título. O anel para campeão só tem similar atualmente pela NBA, NBA, que dá um anel para cada campeão da NBA. Exatamente. Então, em 49, O Atlético já deu em Seu 49. Fanaia, a festa do título foi no Curitibano. O Jofre era o presidente do Curitibano. E ao Atlético foi feita uma festa como uma cerimônia de formatura, meu caro reitor. Exatamente. Beca, diploma, anel de grau e mais o PIN.
Sensacional. Eu tenho essas fotos aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui já 49. Vamos mostrar para a Isso é câmera. uma coisa espetacular. É isso que forjou exatamente a história diferente do Atlético. É aqui, ó. Aqui nós temos o diploma de campeão. Está aqui, ó. Tá? Sei que barro. Mas no nosso livro do centenário, nós vamos ter todos os itens, a beca, o anel. Vamos chegar lá, vamos, né? Como isso aqui é um bate-papo gostoso, vocês têm a condição. Está aqui. Olha aqui, ó. Aqui está a beca, o anel. Que anel aí, que barbaridade. Tem uma coisa Inédito. inédita. O que foi que eu Ninguém fez disse isso. no início aqui? História é com H. Você tem que ter o compromisso Não, isso é uma coisa para que- traduzir os fatos Qual como o de fato clube eles que fez aconteceram. isso? Nenhum. Só o Atlético é que fez. Muito bem. Chegamos aos anos 50, os anos das vacas magríssimas. Aí foi uma magérrimas. época de vaca que teve só um suspiro. Em 58. 58, sabe por quê? Eu Porque sei. em 58 o Moisés, aliás, todos os governadores do Paraná, desde 1924, torciam para o Atlético. O único, primeiro, que não era atleticano, chama-se Jaime Lerner. Perfeito. Todos os demais. Quando eu era presidente, o governador era Paulo Pimentel, aliás, anos antes, atleticano. E esta exatamente é a força do nosso time na sociedade do Paraná. de Os Curitiba. homens que fizeram parte das diretorias desde o Internacional de 1912 e a partir do Atlético 1924 foram os que forjaram o desenvolvimento socioeconômico, político e cultural de Curitiba. Exatamente. Esta é a razão por que nós estamos traduzindo um clube de futebol no contexto histórico da cidade. E nesses anos 50, o que nós temos de importante? O nosso centenário, cujo governador Bento Munhoz da Rocha foi quem construiu a arquibancada de concreto em 1939, que foi demolida em 91, 92, quando o Farinhaque constrói a nossa nova baixada. O Bento, então, tem a ideia de construir um centro cívico. E Curitiba vai ter as novas construções do centro cívico. Esse foi o marco importante de 50. Dessa década de 50. E o nosso time, em 58, formado, dá licença só um segundinho, formado por ex-jogadores que vieram até do Cama, o Clube Atlético Monte Alegre, e da Esportiva de Jacarezinho, que reforçaram o que nós tínhamos. Mas eu queria só dizer que o governador, na época, Moisés Lupion, indicou um assessor dele, que trabalhava diretamente com o governador, Abílio Ribeiro, para ser presidente do Atlético. Isso foi do Banestado, é isso que eu ia E o dizer Abílio, agora. e ele abriu as portas do estado do Paraná para tudo que é jogador que vinha jogar no Atlético arrumava um emprego no estado. Um emprego estatal. É emprego na estatal. polícia, na Receita. Na Receita. Enfim, então, eram empregados vários estatais. Então o Atlético teve. Aí depois que o Atlético que saiu o Lupion e o Abílio, o time degringolou de vez nos anos 60. Então, nós vamos falar desse campeonato Essa de é uma 1958, mas ainda nesses anos 50, em 1950, quem é o presidente? Bimba Requião. O Bimba, desde garoto do Internacional, lá em 1915, ele veio ajudando o Atlético até 1966, quando ele morreu. O Bimba foi outro baluarte, carregando o Atlético nas costas, e deixou esse legado para seus filhos. Raul, Renato, o Bimbinha, que continuaram ajudando o Atlético. Esse é um fato extraordinário. Não, famílias espetaculares. Outro que ajudou muito o Atlético foi o presidente do Café Alvorada. Silzeu Pereira Alves, 59, 60, carregou o Atlético. E aí o doutor Faria tem algo a dizer. Não, ele era primo da minha avó.
E, O Silzeu, o primo da avó Silzeu. dele. e ele me levava no estádio, porque como meu pai morreu, eu tinha 4 anos, então ele passava lá em casa, eu morava na rua 7 de setembro, ia me buscar em casa e me levava no jogo. Eu assistia ali naquele, uma vez Atlético, sempre Atlético, que era o... O lema criado por Arcésio Guimarães. Que era né? ali onde ficava ali Que o Lamartine arquibancada. Bago copiou em tese lá em 1947, 48, 20 anos Para fazer depois. o hino do Flamengo, né? E aí, em 1954, quem é o presidente? Laurival Camargo de Mello. O Laurival, campeão de 1925. Outro jogador presidente. Bimba foi jogador presidente, né? Do Lauro já falamos. E agora o Laurival. E aí, 56 para 57, vai surgir Abílio Ribeiro. Que em 1958 ele teve que deixar a presidência em face do cargo no governo. Então o Joffre é quem assumiria o cargo, mas o Joffre também teve problemas e não pôde assumir em 58. E a partir daí houve uma degringolada, porque o Silzeu então afastou-se, porque ele já estava cansado também, e aí o Zé Pfennig vai assumir em 59. Mas não teve condições de tocar o barco. Aí o Silzeu é que assume de novo para tentar levar até os anos 60. Mas vamos falar do título de 58. O time começou bem, começou ganhando, estava legal. Mas de repente a coisa degringolou. Aí o que fez? Caju, Jackson do Nascimento e Pedro Stengel Guimarães Formaram uma mandaram embora o técnico E e assumiram. eles assumiram o comando técnico e foram campeões. O Atlético é campeão em 1958, ano em que o Brasil conquista seu primeiro título mundial. E depois fomos campeões em 70, Nós vamos chegar lá. quando o Atlético foi, quando o Brasil é tricampeão. Diga-me, por favor. Não, eu queria daí passar a era do Joffre, depois eu queria retornar aos anos 70 e queria passar também ao professor Faria, porque nós temos um tempo pré-definido aqui. Isso. Chegamos então aos anos 60, eu queria que encerrasse então 58, 59. 58 encerramos com o título de 58. 58. Então. Perfeito. E agora a gente vai falar dos anos 60, anos de vacas magras quem de era o novo. campeão em 58, 59, professor? Não, 58 o Atlético foi campeão. Não, quem era o presidente, aliás? Abílio Ribeiro em 58. Certo. E depois? E depois daí para 59 assume o Zé Pfennig. Entendi. E depois em 60 vai assumir o ABC Antônio Bittencourt de Camargo, que ficou somente, ABC 62. Em 60 o Silzeu Pereira Alves ainda continua, Certo. né? E daí depois é que vem a nova Constituição. Deixa eu pegar os presidentes aqui, porque às vezes, você sabe, Por favor. aqui está tudo na memória, né? Está saindo tudo na Não, mas memória. está muito bem. Tá? Está muito bem. Olha aqui, então já estamos com a página dos presidentes para falar direitinho. De 58 nós temos um jornalista da Tribuna que foi campeão, foi jogador também, que tinha a frase: quem viver, verá. Boluca, Boleslav Sliviano. Ex-tudo. É isso tudo. Então é assim. Grande jogador. Sem dúvida. Então, ó, como eu disse, né? O Abílio teve que sair, o Silzeu Pereira Alves então assume em 59, ele fica só esse ano, porque ele já estava cansado, como ele disse, né? Aí o Zé Pfennig assume por mandato de 60 a 61, mas como a coisa degringolou na mão do Zé Pfennig, o Silzeu voltou e ficou todo o ano de 61 comandando de novo. Então ele disse: não, agora chega, meu tempo já passou. Vai assumir Antônio Bittencourt de Camargo, o ABC, casado com a filha do Marrecão. Eu tive a oportunidade de falar com esta senhora, uma pessoa gentil, extraordinária. O ABC ficou só 6 meses no cargo. Contrataram 8 jogadores gaúchos no início de 62 para reforçar o clube e tal, e foi um fracasso. E também foi um fracasso financeiro, porque ele não teve condições de tocar o clube. Então ele sai no meio do ano de 62. Aí fazem uma eleição que vai assumir o Renato Siqueira, que fica de agosto de 62 até janeiro de 63. Também não aguentou o rojão. A coisa era complicada. Então o Dr. José Pacheco Neto, que era o vice deles, é quem assume
E aí reúne o grupo e vamos tocar o barco. Aos trancos e barrancos, né? Devendo para todo mundo. Quando surge aquela história de fazer aquele concurso, né? Para que as pessoas comprassem carnê e ganhavam lá uma televisão, no final tinha um carro e tal, né? Com aquele ator de televisão, me falhou o nome agora, meu Deus. Bom, enfim, ele comandava, né? E os próprios jogadores juvenis, inclusive, vendiam carnê, como o Mauri conta que ele vendia o carnê para poder receber depois, né? o saláriozinho no final do mês. Então foi um tempo realmente difícil. Dr. Pacheco é quem comanda até 64. Aí em 65 o Edmundo Ferro é quem vai assumir. Depois o doutor Mota Ribeiro, né, pega 66, 67, faz a reforma da Baixada. E Curitiba, nessa época, vai começar a fazer uma nova grande revolução no seu planejamento urbano. A Marechal Deodoro é alargada, era aquele buraco que a gente descia quando eu cheguei a Curitiba, né? Era o buraco. A gente descia e subia para a escada de madeira para ir para a Rua 15, para ir para o cinema. Aí começou a grande revolução extraordinária de Curitiba. E, evidentemente, nós vamos ter, então, em 67, infelizmente, caímos para a 2ª divisão, né, porque não tinha dinheiro, não tinha como contratar jogadores, o campo sendo feito, né, no peito e na raça, com Caju e Alberto sendo os trabalhadores, supervisores da construção, né, da remodelação do campo, do alambrado e de tudo, com máquinas do governo, etc. Tal, né? Como aconteceu. Chegamos aqui. E chegamos, então, no final de 67, rebaixados para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense. E eis que, então, um novo presidente vai assumir, Jofre Cabral e Silva. Agora é contigo, Dr. Fané. Quem é Jofre Cabral e Silva? Que era o filho que ele só assumiu o Atlético em 66, 67. 67, melhor dizendo, para 68. Por causa do avô, do pai dele. João Alfredo. Porque o grande amor pelo clube ele era o avô, ou era o pai dele. E aí ele fez um investimento extraordinário do próprio bolso. Foi. Ele foi para São Paulo. Ele era advogado. Era. O Presidente Jofre era Santa Mônica. Era funcionário, advogado da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica. E aí ele assumiu a presidência e foi para São Paulo, ficou no hotel no Largo do Patriarca, lá o principal hotel de São Paulo. E convidava os presidentes dos vários clubes de São Paulo para irem jantar no hotel. Junto com o Dr. Hernani Santiago de Oliveira. Jofre e Dr. Hernani. Doutor Hernani Santiago, que era muito amigo do tio Jofre. E aí ele se relacionava com Assumiu a vice-presidência do clube. O Hernani era o vice-presidente. E aí eles fizeram contato, começaram com o São Paulo liberou para o Atlético o Bellini. Foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras, conseguiram Zequinha. o Djalma Santos. Zequinha veio primeiro e o Djalma terminava o contrato em julho daquele ano. Também E aí veio. o Djalma falou, não, terminando o contrato eu vou para Curitiba. Do Corinthians veio o Nilson Borges, Estava lá na reserva. estava na reserva na ponta esquerda. O Nair da Portuguesa. Nair da Portuguesa. Grande E o São Paulo liberou o garoto Zé Roberto. E o Zé Roberto, que era um guri, que estava dando problema para o São Paulo. A Noite Paulista. E aí perguntaram para o tio Jovem, se quer cuidar desse guri lá em Curitiba, aí ele trouxe para administrar o Zé Roberto em Curitiba. Essa coisa é espetacular. O Atlético, com isso, logo depois, foi jogar em São Paulo uma partida, depois que montou o time, e inaugurou os refletores
do Morumbi. E Sabia, né? Sim, tinha a placa de bronze no Atlético, fazendo referência a isso. Tem isso. Deve estar lá, né? Deve estar. Eu lembro dessa placa. O Atlético foi, né? E a pessoa que administrava, na época, o São Paulo fazia uma grande campanha para a construção do estádio do Morumbi. E tinha um negócio com prêmio, que aí o tio Joffre trouxe a mesma ideia para o Atlético, para desenvolver a receita aqui para o Atlético. Sabe, né? Só foi feito depois, em 72, porque o Joffre, infelizmente, por seis meses foi o presidente. E aí ele foi a Londrina para assistir ao jogo do Atlético contra o Paraná, e o nosso goleiro Muca comeu uns perus, e nesse peru o coração do Joffre fracassou, e em plena arquibancada do estádio Vitorino Gonçalves Dias, ele teve um infarto fulminante. Foi levado para o hospital, mas já chegou morto. Doutor Fanaia, o que faltou se ele montou um super time, como o professor fala e você fala? O que faltou para a gente ser campeão? Porque do lado do Curitiba existia... Isso anos 68. 68. Certo. O Curitiba criou uma máfia verdadeira com uma pessoa chamada Munir Caluf. Eles compravam todos os juízes, todos lá, tudo era comprado. Em 68, eu fui assistir uma partida Atlético e Paranavaí, lá em Paranavaí. O senhor morava aqui? Eu fui com toda a turma de atleticanos, vários amigos nossos, alugamos um ônibus e fomos para Paranavaí. O Atlético estava perdendo o jogo, conseguiu empatar o jogo. E no último minuto da partida, o Dorval bate um escanteio e o Del Vecchio pula de cabeça e faz 2-1. O time do Atlético vibrou tremendamente, o estádio estava totalmente lotado. E aí, os jogadores do Paranavaí saíram em direção ao vestiário, que tinha a porta diretamente para o campo. Não sei se sabia que já existiu isso. Tinha uma portinha e entraram no vestiário. E eles estavam indo para o vestiário. Chegaram a entrar no vestiário. Quando, mais ou menos 10 minutos depois que terminou a partida, os jogadores do Paranavaí saíram do vestiário e começaram a gritar. Porque o juiz, chamado Calil Caran Filho, logo ele, que era um desonesto. Lembro de Atlético em São Paulo aqui também. Ele simplesmente alegou, depois, que isso todo mundo só vai descobrir depois, que ele terminou a partida quando foi batido o escanteio, acabou a partida. Quando a bola estava no ar, já não tinha mais partida. Quer dizer, o que aconteceu na Argentina em 78 já tinha... O que aconteceu na Argentina, ele tinha feito antes em... O que o senhor acabou de contar para nós está na página 150 do nosso livro, a prova que o criminoso confessa. Comprei, subornei, fiz horrores. Aqui está. Veja, essa história... Então o Atlético sofria muito. E, inclusive, o tio Joffre conta coisas que sempre foi assim. O Curitiba era quietinho e trabalhava escondido contra as arbitragens, procurando arbitragens. E durante 10 anos ele fez isso. Nos anos 40... Sim, também. O tio Joffre me contou uma passagem. Não sei se você sabe dessa. Eu esqueci de contar, desculpe, eu vou fazer uma parte do que o senhor vai dizer. O Joffre pediu, em 1946, o exame de sanidade mental no Ataíde Santos e a expulsão dele do quadro de arbitragem da federação em razão do que ele fazia contra o Atlético nos atletivas. Impressionante. E o tio Joffre me contou essa história, me lembro perfeitamente dele me contando,
que naquele tempo o juiz não tinha praticamente avião entre São Paulo e Curitiba. Vinha de trem. Vinha de lotação. Tinha uma lotação que saía de São Paulo para Curitiba, com aproximadamente 7 pessoas que vinham apertadinhas dentro do automóvel. E o Curitiba ficava esperando essa lotação. É o caso do Cidrinho, do árbitro Pela Cidrinho. divisa ali do registro, ali na altura de registro. Um pouquinho depois, ficava Sim. num ponto esperando. Quando o ônibus passava, eles pegavam e diziam assim: o senhor está apertado aí, saia daqui, vão ter um cara folgado aí para você ir até Curitiba. E tiravam o juiz de dentro do ônibus e faziam isso. Aí uma vez o tio Joff contando que aí você vê, a esperteza do Atlético não acontecia sempre. Eles vieram junto dentro do carro de São Paulo. Quando chegaram em registro, não deixaram. Mas você vê coisas assim, era uma roubalheira terrível. Me permitam só, em função do nosso tempo, eu vou precisar acelerar um pouquinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, professor Dr. Fanaia. Eu faço uma parte apenas no título de 70, o Djalma Santos, num evento que nós fizemos aqui, de novo a torcida fez, 35 anos do título de 70, nós o trouxemos. Ele tirou a faixa no evento e deu para o nosso governador Orlando Pessutti, a faixa de campeão de 70. Isso o Pessutti tem e já colocou à disposição do Museu Virtual. Gostaria que o senhor falasse dali em diante. Nós temos o apoio, eu fui bamirindiano, do Bamirindos, passamos por Valmor Zimmermann, que era um herói retaguarda. Montou a retaguarda atleticana, e depois fomos crescendo e chegamos na sua presidência em 99, que temos um título importantíssimo aí, se me permitem. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse desse título aí. Em 99. Isso. Gostaria que o senhor falasse isso aí. Antes do senhor falar de 99, cara, me permita então, nos anos 70, em razão dos esbulhos, das falcatruas e dos árbitros que fizeram reunião na casa de um deles e disseram: enquanto nós apitarmos, o Atlético não será campeão. Que maravilha. Mas em 1982, o árbitro foi o indicado para a partida final. E o Atlético ganhou do Colorado e tornou-se campeão. Em 83 ele foi bicampeão. Participou do campeonato nacional, foi o 3º colocado. 85 foi campeão de novo. 88 campeão outra vez. 90 campeão de novo. Quando acabou a máfia dos juízes e a era principalmente do Munir Caluf. Acabou. Acabou. E nesses anos 70, a partir de 72, é que surge a retaguarda atleticana, com Valmor, Exato. com Zanetti, com Gusso, Farinhaque e companhia. Aliás, vamos convidá-lo para participar do podcast. Será um maior prazer tê-los aqui. Contar, E eles então passaram a ajudar o Atlético, e a partir dos anos 80 é que eles assumiram as administrações do Atlético. O Valmor sendo campeão 2 vezes, inclusive. Um grande administrador, o Valmor. Bom, eu fui Me fale do membro título 99, Conselho professor. Gestor e, por indicação do Valmor Zimmermann, ele, naquele nosso grupo eram 9, né? 10, não me lembro quantos que eram. Eram 12 no começo. 12, não sei quando você criou, né? E aí o Valmor liderou. Eu não queria ser presidente. Não, você tem que ser. E eu assumi a presidência Do Conselho Gestor. do Conselho Gestor. Você ainda atuava no Bamirinhos, hoje estava afastado. Isso em 99, não. Já estava aposentado. Tá. Já tinha deixado o Bamirindos. E Eu me sobre- aposentei quando o Bamirindos teve intervenção em 97. Sim. E eu me aposentei um ano antes, em 96. Como presidente do Conselho Gestor, o senhor Fanaia foi campeão da seletiva que deu a condição do Atlético disputar a sua primeira Copa Libertadores da América. E essa seletiva Nos fale um pouquinho é um dela, por negócio favor. espetacular.
Eu considero o Vadão um dos grandes técnicos que o Atlético teve. Uma pessoa extraordinária. Também trouxemos ele aqui, nós torcedores trouxemos. Uma pessoa espetacular. E ele chegou para mim no início do campeonato e disse: olha, precisamos fazer um esquema melhor para os jogadores, que precisamos dar um apoio maior aos jogadores. E eu tenho um sujeito em Campinas que trabalha como psicólogo em 2 ou 3 empresas grandes lá de Campinas. Podemos trazer ele para vir cuidar do Atlético? Eles podem convidar. E aí ele trouxe. Essa foi a diferença. O Atlético teve um desempenho maravilhoso. O senhor ia nos jogos? Eu ia em todos os jogos. Lá fora também? E naquele tempo, ser diretor do Atlético era uma coisa diferente. Eu pagava minha passagem e meu hotel. Sim. Na delegação? Na delegação. Aí, quando voltava de viagem, vinha o Atlético me cobrar: olha, sua diária é tanto, e eu devolvi o dinheiro para o Atlético. Assinei vários títulos de empréstimo que o Atlético fazia. Várias vezes o Atlético não tinha dinheiro para pagar a folha. Nós tínhamos que fazer empréstimo. Eu assumi com o meu nome dinheiro para fazer o Atlético. Isso é uma coisa que não existe mais. E aí a história toda é o seguinte: o Atlético veio num bom desempenho dentro do campeonato, tendo bons resultados. O senhor imaginava que nós chegaríamos nessa... E quando chegou a última partida da fase ainda preliminar, nós tínhamos que jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, que por sinal é o próximo jogo nosso. Sim. O 2-0 lá. E fomos lá jogar contra o Botafogo. O presidente do Botafogo me recebeu muito bem e disse o seguinte: ó, hoje vocês vão golear, porque o nosso time é muito ruim. Não vai conseguir. Vocês não vão conseguir tudo o que quiserem. O Atlético começa o jogo dominando inteiramente o Botafogo e termina o primeiro tempo 0-0 e com várias bolas que não entraram por alguma coisa do destino. Quando começa o segundo tempo, o nosso principal zagueiro, não me lembro o nome dele agora, foi expulso. Nós ficamos com 10. Aí eles fizeram 1-0. Nós, a duras penas, empatamos o jogo e no finzinho o Botafogo faz 2-1. Termina esse jogo, o Mário Celso entrou no que estava, que tinha ido para lá, porque ele estava orgulhoso, porque o Atlético ia se classificar, então ele queria se aproveitar da situação, e deu errado. Ele chega para mim: eu vou entrar no vestiário. Entrou no vestiário. E falou. Eu vou lhe dizer o seguinte: nunca vi, na minha vida, 22 caras chorando. Não tinha um que não estava chorando pela agressão que sofreram com as palavras do presidente, do Mário Santos, que não era nem diretor, não era diretor do Atlético, ele participava do conselho gestor. Aí no dia seguinte, segunda-feira, o Oswaldão me pediu para ir no CT. E eu fui no CT e conversei com os jogadores. Por incrível que pareça, aí várias partidas depois, eu fiz, contra a vontade de todo mundo, eu fazia palestra a pedido do Vadão antes dos jogos. Fazia minha preleção de motivação. E aí começou a seletiva, o primeiro jogo contra a Portuguesa, que nós ganhamos em São Paulo de 3-2, depois está perdendo de 2-1. Nós fizemos 2 gols no finzinho da partida. Aí a segunda partida jogávamos com o Curitiba, no Alto da Glória. Era ida e volta.
Primeiro foi contra a Portuguesa, que ganhamos lá, e ganhamos em Curitiba também. E contra o Curitiba nós ganhamos de 4-1. E nesse jogo, eu me lembro também, quando terminou o jogo, o Gabiru me deu a camisa dele para mim, de lembrar, e nós marcamos um gol para homenagear o senhor. Isso é um tesouro. Tenho até hoje. Nesse jogo contra o que por sinal é a última grande vitória nossa contra os Coxas. Nós nunca mais ganhamos de 4-1 desde 1999. E aí fomos até o final e nos classificamos. Quando chegou, o jogo final era no dia 23 de dezembro. Lá em Minas Gerais, Em contra o Minas Cruzeiro. Gerais. Mas Como nós aqui, tínhamos ganho a primeira de 3-0, nós podíamos perder até de 2. Então jogamos tranquilo. E foi no o que final aconteceu. nós perdemos 2-1. É, Mas fomos. fomos classificados, tranquilo. Foi a primeira Libertadores. do Sim, Campeonato. sim. Só que é uma coisa curiosa que eu quero registrar isso. Por favor. Como naquele tempo eu era presidente por um período de 6 meses. O Mário Celso me liga antes da final, que estava na cara que nós fomos campeões. Chegou para mim assim, não, você vai entregar para o Ademir Adura hoje A presidência, a presidência. do Conselho. Ele me fez entregar a presidência. Mas assim mesmo, já não sendo presidente, eu fui com o time até lá. E quando chegou a distribuição de medalhas dentro do campo, o Mário Celso pegou as medalhas e distribuiu para quem ele quis, e eu não ganhei a medalha daquele título. Aí o Vadão viu, e alguns jogadores viram, me puxaram para dentro do vestiário e trancamos a porta. Não deixamos o Mário Celso e outros lá querendo entrar. Ninguém entrou no vestiário naquele dia para nós comemorarmos só entre nós o título de campeão. A conquista. Essa que é a história. Nossa primeira Libertadores. A primeira, eu acho que foi um grande momento do Atlético na sua história, E é onde pela primeira vez. começou a aparecer pro o resto do Brasil, né? Foi. Ganhamos o São Paulo no Alto da Glória de 4-2. Sim, 4-2. Um timaço que tinha o São Paulo. Doutor Fanaia, agora eu queria só ouvir um Agora pouquinho vamos ver. do professor Faria sobre a sua entrada no Conselho Deliberativo. O senhor me falava que haviam 3 grupos possíveis para a presidência. Eu achei esse fato eu não sabia. Então, eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre a sua presidência, esses 3 grupos e como é que iniciou o Conselho Gestor. Aí começa então a nossa grande revolução, que o senhor fez parte dela. Bom, eu não tenho nem 5% da história que os dois têm. Né? Não, mas você é um... Mas, enfim, eu Marcante. estava no conselho, né, isso aí em 95, e haveria eleição, né, eu era conselheiro, mas haveria eleição, o Sem era o presidente do Atlético, e haviam 3 grupos, um era com o Farinhaque, enfim, haviam 3 grupos que eu não identificava exatamente, e eu não pertencia a nenhum deles. Aí alguém ali, eu acho que foi o Tavares, né, que indicou assim, olha, o Fleury estava ali e acabaram colocando o meu nome. Colocar um pouquinho mais o microfone perto de você, professor. O Fleury também estava ali, ele era procurador ali na universidade. Eu achava que eu não deveria assumir porque eu era reitor, eu acho que você como reitor assumia o Conselho Deliberativo do Atlético não era exatamente uma coisa compatível, né? Mas, enfim, as coisas aconteceram, eu acabei assumindo ali e aí nós passamos a conversar para fazer uma mudança na administração. Eu conversei com o SEM no sentido de que a gente organizasse uma saída, não uma renúncia. Ou sim, presidente. Sim, Rosenreich era o presidente. E eu não sei das outras formas com que ele foi tratado, porque por mim eu nunca o tratei de forma desrespeitosa nem agressiva. A gente conversou para que não houvesse renúncia, mas houvesse uma desistência para que a gente pudesse formar uma comissão para a gestão.
Acontece que o Estatuto do Atlético não previa nenhuma comissão, não tinha nenhuma previsão. Então, nós fizemos, primeiro, uma mudança no Estatuto. Tá? Eu reescrevi uma parte do Estatuto junto com o Fleury. Nós aprovamos o Estatuto no Conselho para criar a possibilidade de, havendo vacância na diretoria administrativa, quem assumiria seria o presidente do Conselho, no caso seria eu. Se eu não assumisse, seria o Mazinha, que era o meu vice. Quem era o Mazinha? O Maza. Quem era o Mazinha? Raul Maza, O filho do Raul Maza do Nascimento. Raul Maza do Nascimento, filho. Filho. E como nós abrimos mão dessa atribuição, né, que seria o caso, então aconteceu então a vacância. E essa vacância, então, aparece a comissão gestora. Obviamente que nós já tínhamos combinado a criação dessa comissão. Perfeito. Quem iria compor a comissão, o que nós iríamos fazer, isso estava tudo pronto, né? O Fanéia lembra que já estava organizado, que era um grupo, na verdade, que ia assumir o Atlético para poder recuperar a situação que o Atlético estava. Então, tem uma história que tem sido contada, né, e que na verdade é mal contada, de que nós perdemos um jogo para o Curitiba e em seguida, né, o 5-1. o 5-1, e o Mário Celso foi lá e deu uma porrada na mesa. Isso não aconteceu. Não é verdade. Porque nós já tínhamos convocado a Assembleia antes do jogo. Portanto, a Assembleia já estava convocada, não foi por conta do jogo. E no dia que nós criamos a comissão de gestora, o próprio Mário não quis. Ele não queria mais assumir. Eu subi naquela salinha, naquela casa, fui lá conversar com ele e disse: você não vai roer a corda agora, né? Na casa da esquina? Naquela casa da esquina, sim. né? Nós estávamos, o conselho ficava ali no piso e a gente tinha um andar em cima numa sala. Aí tive que convencê-lo, ele voltou, daí a gente sumiu, aí ele fez aquele discurso, mas para quem estava na plateia, né, alguns jornalistas, etc., acharam que aquilo ali eles interpretaram daquela maneira, quer dizer, eles não sabiam o que tinha acontecido. Criou-se a comissão gestora, eu fiz parte da comissão gestora, né? E o que é importante colocar aqui, porque eu acho que para a história do Atlético, né? A história do Atlético não foi feita por uma pessoa. Então, naquele momento ali, foram 12 pessoas, as quais praticamente 7 trabalharam muito assiduamente para reconstruir o Atlético. Então, aquilo foi uma gestão coletiva. O coordenador da comissão no primeiro momento foi o Petralha, mas você tinha ali o Ademir, o Enio, né, o Fanéia, quem mais que estava naquela comissão? O Fleury, eu estava na comissão. O Valmor estava? Não, o Valmor não. O Valmor veio depois. O Valmor não estava naquela comissão, ele estava apoiando Sim, estava apoiando. Na comissão. Então, toda a reelaboração financeira, né, que quem foi o Enio, o Ademir, que foram reorganizando financeiramente, quer dizer, tratando das dívidas, porque o Atlético devia muito. O Farinhaque ele tinha um crédito junto ao Atlético dos jogadores que ele colocava lá. Então tinha um modelo, ele era o dono do passe, então ele comprava o jogador, botava no Atlético, o Atlético pagava e ele ficava com o passe do jogador. Então tudo isso foi um processo de negociação, e aí a comissão foi tratando politicamente, né, com a relação junto com o Jaime, que era a coxa, mas ajudou o Atlético com o Pavoc naquela época, né? Que era um embrólio, né? O Pavoc era um embrólio. Era um embrólio. Isso eu ia contar depois. O Atlético aí troca a sede, então tem uma história toda, né? Mas o que é importante colocar ali, naquele momento, né? Eu estou colocando a partir da minha perspectiva, né? Porque depois eu ia falar, saímos numa chapa para concorrer em 2008. 2008. 2008. Vocês dois? Nós dois participamos, porque o Mário Celso, já na época, em 2008, queria alegar para a comunidade atleticana que ninguém é capaz de administrar o Atlético. Como se o Atlético, só eles fossem capazes. E a eleição não foi exatamente, vamos dizer assim, eu não digo que foi desonesta, mas arrumaram artifícios para que os votos ali. Tem gente que votou, tinha 20 votos, um sócio com 20 votos, e assim. Mas muito bem, eu não vou entrar... Nós tivemos uma adesão, eu Farias, espetacular. Eu me lembro que teve vários atleticanos que vieram do Rio de Janeiro para votar em nós.
Nós tínhamos uma sede ali naquele hotel que ficava ali perto do Shopping Estação. Alugamos uma sala para poder fazer nossas discussões, etc. Enfim, foi um negócio espetacular. Fizemos a campanha. Naquele primeiro momento, quando eu estava na primeira presidência ali, que nós fizemos a grande mudança, né? Ali eu já entendi que não havia clima para trabalhar com o Mário. O Mário, para mim, é uma pessoa muito difícil de lidar. Mas aí, professor, onde é que entra esse grupo? Porque é sempre falado no trio, né? Enio, Ademir e Mário Celso. Cabeças. Depois desaparece, fica só Mário Celso. Ele, na verdade, desapareceu inteiro, né? Porque eles ficaram até 2001. Né? O Marcos chega, né, para assumir a presidência. Para pacificar ali. Então tem, antes de você contar a história... Não, é só uma parte para dizer que, em razão da falcatrua da Globo Lixo, em 1997, o Mário foi afastado pelo STJD e vocês continuaram comandando. Tem uma passagem importante aqui. Eu estava no estádio quando a Globo pediu para passar para fazer o jogo do Atlético Mineiro. E ele não queria deixar. Eu cheguei do lado dele... Se não pagasse o que o Atlético queria, não ia transmitir. Se não ia transmitir, eu disse assim, Mário, esse pessoal aí não é de brincadeira. Eu acho que você não devia entrar nessa, porque você está arrumando uma briga que vai te custar caro. E custou. Deixa passar, pega a vantagem de que você deixou passar e usa isso como crédito para depois negociar outras coisas. Não, porque eu não vou, porque comigo não sei o que e tal. Não deixou passar. Aí a Globo armou para ele, porque ele não fez aquilo. Foi a grande falcatrua que o próprio repórter depois confessou que era uma farsa. Armaram para ele, por quê? Porque era uma vingança. Mas isso é uma passagem assim da... E esse trio, como é que começa? Continua comandando. Esse trio continua comandando. Né? Não, você assumiu o presidente deliberativo. Sim. Daí entrou esse conselho gestor de 12. Em 96 eu saí. Tá. Aí entrou o Guivan. Ah, tá. Aí o Guivan entrou, esse conselho gestor, eu saí do conselho gestor, né? O Farinha ficou o Ademir, ficou o Enio, né? Eu acho que o Fleury, o Mário, enfim. Aí esse conselho gestor começou a definir um rodízio para assumir a presidência, porque enfim, ninguém queria ficar com o ônus sozinho de ficar assumido por um tempo, né? Porque não foi feita uma eleição para a diretoria, foi feito um conselho gestor. Foi o conselho gestor. E aí se reorganiza tudo, mas nesse momento eu já não participo mais da direção do Atlético. Mas continuou como conselheiro ou não? Continuei como conselheiro, mas depois eu saí também como conselheiro. E por que resolveram sair numa chapa em 2008? Nós resolvemos porque o Mário Celso estava querendo que não houvesse eleição e ele queria fazer um documento interno para ele assumir a presidência absoluta do clube. Aí eu fui falar com ele o seguinte, não, tem gente que quer participar e vai participar. Aí eu sabia que o Faria já estava se mobilizando, disse, vamos ser candidato. Aí ele achava que a gente não conseguiria ser candidato, porque tinha que ter 200 assinaturas do conselho, de membros do conselho. E onde que tinha a relação dos membros do conselho, nós não tínhamos. E não entregaram para nós. Não entregaram para nós. Para evitar que a gente formasse. Eles não quiseram. Isso se repetiu em 2015. E aí nós conseguimos, com o nosso apoio, como eu disse, veio gente até do Rio de Janeiro para votar, para se inscrever na nossa chapa. Quando nós nos inscrevemos na chapa, conseguimos escrever a chapa, eles levaram um susto. Foi aí que eles começaram a organizar a chapa deles. Porque eles não acreditavam que a gente seria candidato. Deixa eu perguntar para os três, por favor. Nós estamos vivendo um momento diferente no clube. Sempre houve bate-chapa ou não houve nada, houve aclamação. Eu entendo que as aclamações que ocorreram foi muito mais pelo pessoal estar incomodado, aborrecido, as famílias cobrando, porque era muita coisa estranha acontecendo. Então, as famílias pediram para ninguém mais se envolver. E isso nos custou caro ao clube, porque hoje nós temos uma onipresença
e que o pessoal não enxerga que não está fazendo bem. Ele não enxerga que não está fazendo bem. Então eu perguntaria o seguinte: quando nós formamos duas situações, a primeira, o movimento Nosso Atlético, eu tive o privilégio de convidar ambos, por serem presidentes, ex-presidentes, e imediatamente eu tive o apoio. Quando eu digo eu, nosso grupo, né? E eu ouvi do outro lado dizendo, não, mas ninguém lembra deles, tal, não fazem diferença nenhuma. Isso me magoava. Por isso que eu sempre valorizei muito a história e sempre que pude conversei com o professor Heriberto. Estive uma vez na chefia da delegação para a África e assim que cheguei entreguei os jornais para ele, tudo. E vejo toda a história. A casa dele é 90% no museu, 10% da casa dele. Mas já está crescendo, vai a 95% já. E daí formamos esse movimento. Então, deixando o professor Heriberto para me responder depois, por favor, eu perguntaria, como é que vocês veem individualmente, eu pediria essa resposta individual de cada um, como é que vocês veem o momento do clube que não foi, primeiro, tem alguns mitos, estou dizendo eu, opinião minha, tem alguns mitos, por exemplo, 95 em diante só existe uma pessoa, é um mito, errado, porque eu vi várias vezes as pessoas que ajudaram e depois saíram, ou foram induzidos a sair. Esse é um ponto. Segundo ponto, não houve esse crescimento vertiginoso depois de 2001. Eu vi altos e baixos. Eu vi um crescimento vertiginoso, me corrijam se estiver errado, de 95 a 2001. Cresceu o clube e time. Organizou-se um centro de treinamento espetacular. Estádio. Organizou-se o clube, o estádio, o time. 95 a 2001. Dali em diante começou o altos e baixos. Marcos Coelho saiu, Valmor saiu, vocês saíram e assim por diante. Mas fica esse mito. Bom, vamos admitir que tudo foi só esse crescimento vertiginoso, que não é verdadeiro. Mas nos últimos 3 anos a gente está caindo, e eu não vejo a pessoa que eu vi e que eu trabalhei em conjunto, Mário Celso Petralli, eu não vejo ele tomar uma atitude a fim de modificar isto. Como eu vi ele fazer algumas vezes. Isso eu acho estranho. Então eu gostaria, por favor, levando ou não em consideração o que eu falo, eu digo para você o seguinte, as suas considerações, por favor. A minha opinião, tudo isso é reflexo do maior líder do time. Quando o time não tem líder, é uma pessoa intragável, com condições nenhuma de diálogo com ninguém, você não tem time mais. Eu acho até que nesses últimos anos é um milagre o Atlético ter conseguido alguma coisa, porque teoricamente o estilo de Mário Celso Petralli é de destruição, porque tudo depende de amor, interesse, o lado humano de uma organização. Eu tive no Bameirindos e o seu Avelino, presidente do Bameirindos, chegava para mim o seguinte, falava, nós temos que a cada 6 meses fazer uma mobilização geral de todos os 40 mil funcionários. E a gente pulava isso. Não pode ficar no marasmo, tem que estar sempre em ebulição. E isso precisa liderança. Está entendendo? É isso que falta. Eu consegui fazer no Bameirindos coisas que demonstram efetivamente que, como uma organização bem administrada, como era pelos Vieira, conseguiu resultados espetaculares. Então, o que acontece? Não tendo presidente, eu pergunto o seguinte, qual foi a motivação no final do ano passado do time do Atlético, com o técnico que tinha, vendo a não existência de um presidente? Porque eu digo um negócio para vocês interessante e o Farias percebe isso. Quando você entrava no meio dos jogadores, os jogadores se sentiam, olha, o cara é lá da universidade, mas está aqui ajudando o clube, é um atleticano.
é olhado de uma outra forma. Respeito. De respeito. Agora, se um funcionário administra o clube como funcionário junto com o jogador, não tem respeito nenhum. Essa que é a realidade. O time não tem liderança. Sem liderança, tudo depende de uma figura central e outros e todos embaixo. Acabou. O Atlético só vai melhorar o dia que tiver um presidente motivacional que crie entusiasmo. Essa que é a diferença. O conselho gestor retornaria? Na sua concepção, o conselho gestor? Não, pode ter conselho gestor, mas tem que ter um líder dentro desse conselho gestor. Eu acho que agora tem que pegar um jovem que crie motivação para toda a estrutura de trabalho. Sem menosprezar a experiência dos anteriores. Né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tem uma questão que é, colocando só... Professor, eu posso passar? Professor Faria, por favor, as suas considerações a respeito. Tem uma questão que é... Eu sou economista, né, sou professor da administração, do programa de mestrado, doutorado, fiz mestrado e doutorado em administração, tenho livro escrito, artigo escrito, oriento tese, faço pesquisa, ou seja, eu minimamente conheço como se comportam as organizações em geral. Então, há um esgotamento de um modelo de gestão histórico em todas as organizações. Perfeito. Você tem um modelo que ele se esgota. Se você não renova o modelo, a organização... Isso como regra geral. Regra geral. Para todas, você pode pegar qualquer grande empresa. Sim. Empresa automobilística, qualquer uma. Né? Há sempre um processo que você se expande, né? Há um processo que permanece e começa a fracassar, porque o modelo não consegue mais atuar. Então, quando o Fanaia fala de uma liderança, não é uma autocracia, porque o pior processo em qualquer organização é um autocrata. Não pode ter. Ele tem uma resposta imediata, porque as pessoas têm medo, e quando se instala o medo, você perde o vínculo. Então, o que acontece numa organização? Primeiro, uma organização como uma família. As pessoas pensam diferentes, elas agem diferentes. Então, o que faz o líder? O líder tem que saber administrar as diferenças. Tem que saber lidar com as diferenças. Quando você não sabe lidar com as diferenças, começa a querer impor a tua maneira de olhar, as pessoas, primeiro, elas não mais se vinculam àquela pessoa, vão levando. Então, você tem um conselho que não se mete porque não vale a pena, não vai comprar essa briga. Então, a organização inteira, ela vai decaindo, ela vai fracassando. Mas aí, então, me permita uma parte. Você citou algo que eu queria te perguntar, serviria para os três, embora vá encerrar com ele depois. Nós temos um conselho deliberativo, eu conheço algumas pessoas lá. Alguns saíram, não aguentaram mais o completo menosprezo. E como eles não podiam fazer nada, preferiram sair. Outros ficaram. Mas... boa parte do que ficaram, eles simplesmente dizem amém e se sentem satisfeitos, mesmo sendo cobrados. Você tem uma explicação científica para isso, ou profissional? Não consigo entender isso. Bom, primeiro, qual é a função do conselho? O conselho, ele é eleito. Então, eu, por exemplo, como conselheiro, o Fanaia era presidente. Uma vez que o conselho está eleito, o conselho indica o Fanaia. Nesse momento aqui, eu passo a ser um fiscal da ação dele. Exatamente. Ele apresentar o plano de trabalho dele para mim. E se aquele plano de trabalho não está bem executado ou não está mostrando o resultado, eu tenho que chamá-lo para cobrar que ele responda, porque é no interesse do clube. Quando o conselho não assume a função... Agora, o presidente do conselho, por exemplo, quando sai, esse é o que representa o clube. Que é a maior autoridade, que é a maior autoridade. Que todo mundo veja isso. Eu me lembro, por exemplo, eu me lembro de um fato que me chamava a atenção. Uma vez eu estava dentro do ônibus, nós estávamos indo para algum lugar, e eu na frente e os jogadores todos atrás. De repente, o Gabiru e o Fábio, que faleceu, Flávio, o goleiro, se levantam lá do fundo. Doutor Fanaia, diga para o povo aí qual é a cidade mais linda que o senhor conhece no Brasil.
Aí eu levantei assim, Maceió, sem dúvida alguma. Ganhou o Gabiru. Não, Os dois eles já eram de sabiam que eu Maceió. disse para ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse tipo de relacionamento, de integração, de perceber um líder dentro do clube, o comandante, eu quero ouvir a palavra dele. Então é essa coisa. Isso de um jogador dar a camisa para você é um negócio espetacular, uma coisa sensacional. Mas veja, O que falta é isso. quando eu vejo os senhores, eu vejo um ex-reitor, professor... Cara, que é o- posso dizer só uma né? coisa? Sim, por favor. Eu, como presidente do conselho, jamais viajei com delegação. Eu não digo nem qualquer coisa que o Atlético tenha me dado, nada, absolutamente, mas nem para viajar com a delegação. Eu viajava por minha conta. Não, exatamente. Assistia o jogo na arquibancada. Aquele jogo lá que nós ganhamos lá no interior de São Paulo, da Mogi, Mojimirim. nós estávamos na Da Série B. arquibancada atrás. É. Eu lembro, eu estava ali, o Enio estava ali com as filhas. Quando houve a inauguração da Baixada do Atlético, a reinauguração, que houve aquela festa de reinauguração, né, quem é que foi lá receber os méritos da reinauguração? Nós, que éramos diretores, nós estávamos para fora, na arquibancada do estádio. ele. Ademir, o Enio, todo mundo que trabalhou para aquilo. Ninguém estava lá para receber a ovação. Então, sabe, quando a coisa é um personalismo, Não, coisa. aí você tem um Mas problema eu vejo ou você duas- tem uma equipe ou você não tem uma Eu vejo equipe. duas coisas. Na época de vocês, eu via um dirigente de banco e um reitor. Então, me parece hoje que o nosso conselho, ele não tem figuras de proa. As figuras de proa saíram. É isso que me incomoda. Eu não vejo eles debaterem. Não é como no tempo de você. Me parece que você teve uma questão de ordem com o atual presidente numa hora que ele pegou o microfone sem constar. Por favor, me relembre disso. Eu, como presidente, estava dirigindo a Assembleia. E as pessoas se inscreviam para falar como tem que ser uma Assembleia. Eu estou acostumado a lidar com um conselho universitário. A pessoa se inscreve, tem a ordem, que eu lá, passa a palavra para o outro e é assim que funciona. E as pessoas foram se inscrevendo, ele puxou o microfone para falar. Se eu tirei o microfone, digo, se você quiser falar, se inscreva. Quer se inscrever? Esse é o quinto dali, tem 4 na sua frente. Não sei se você lembra dessa situação. Porque, primeiro, o conselho é o conselho. A pessoa está ali como presidente, mas ele é membro do conselho. Houve uma inversão, para mim, muito perigosa, que é o presidente do conselho administrativo se tornar o dono do conselho deliberativo. Então você inverte papéis, não tem fiscalização. Então, não tem fiscalização, não tem discussão, não tem forma de você agregar para pensar coisas novas. Então, sempre que você tem uma decisão concentrada em uma pessoa ou um grupo de pessoas que não discute a divergência, porque você só tem uma voz, a tendência ao fracasso é histórica. E esse esgotamento é o que está ocorrendo. Há algum tempo vem ocorrendo, quer dizer, houve um tempo em que as coisas foram bem sucedidas e eu não estou aqui tirando o mérito de ninguém. Nenhum de nós. Ninguém. Nenhum Não de estou nós tira o tirando mérito. nenhum mérito do Mário Celso que ele tem. Muito. Eu estou dizendo que há processos equívocos de direção que resultam em fracasso para a organização do Clube Atlético Paranaense. E mancha a que história dele. Que é muito mais importante do que o ego de qualquer um de nós. Mas eu só digo o seguinte, cá entre nós, que ninguém nos ouve. Ele teve muito mérito que não era dele, era de outras De um grupo. pessoas. E precisamos Então- modernizar o clube, imagino eu. Então, por exemplo, não valoriza a importância que de 2001 do presidente, o Marcos Coelho. Marco Coelho. Fundamental. Lógico. O líder daquele Foi. momento. Eu considerei o pacificador da época. Foi sim. Por isso que eu digo o seguinte. Agora, eu acho que de 2012 para cá, as conquistas do Atlético, vou lhe contar o seguinte, o título de campeão da Copa do Brasil. Você sabe por que nós vamos campeão da Copa do Brasil?
Por favor. Porque o Mário Celso ficou doente e não foi a Porto Alegre. Se ele tivesse ido a Porto Alegre, nós não seríamos nunca campeão brasileiro da Copa do Brasil. Eu ouvi essa história também de terceiros. Tenho absolutamente certeza. Porque a mobilização do técnico na época diferente surgiu exatamente porque não apareceu o Mário Celso lá. E aí o nome dele, como é que é o técnico que... Thiago Nunes. Sim, o nosso interino. Deitou e rolou e conseguiu o título pelo trabalho dele e de outras pessoas de importância que eu não sei. E que não foi fácil para ele ser técnico sendo interino. Não apoiado. Por que perdemos o título de 2005? Porque ninguém fala isso. Houve a falcatrua. Não, 2005... A Libertadores. 2005 perdemos a Libertadores. 2005 do Campeonato Brasileiro. 2004. 2004. É 2004? 2004. 2005 já é a Libertadores. 2004 foi aquela derrota em Porto Alegre. Não, Erechim. Um empate 3-3 com o Grêmio. Depois de estar ganhando de 3, né? Estava ganhando. A culpa da derrota foi do Mário Celso Petralha. Ele teve uma discussão com o técnico. Porque ele teve uma discussão sobre renovação do contrato antes do jogo. Totalmente parece uma coisa assim, inoportuna. Mas que destruiu o time. Porque o técnico foi para campo sem interesse, estava puto da vida. O ambiente ficou pesado, né? E daí perdeu para o Vasco na sequência. Sim. Essa é a realidade. Se depois, se vocês veem ao contrário, os títulos, a gente começa a perceber exatamente Eu vejo que tem alguma coisa dentro. Só uma interrupção. Eu vejo o período do Dr. Salim Emédio, eu vi que ficou serena, a coisa andou e tal. Ele ajudou bastante. Diferente do que exatamente o que você está falando. Ele ajudou bastante. Ele era um conciliador nato. Isso, Professor Heriberto, o que acontece com o nosso clube? Me parece, pela conversa que tivemos aqui, que a história é necessária, a ciência é necessária, a experiência é necessária. Mas é preciso modernizar o clube, mas não podemos jogar fora esses livros. Não, em hipótese alguma. O que acontece, então, com o nosso clube então, hoje? Você está há 50 anos pesquisando o clube, você passou nos seus estudos Manuel Aranha, Jofre Cabral, Balmor Zimmermann. O que falta para o nosso clube? Falta nesse hoje, momento? Na verdade, o que está faltando é alguém que tenha o carisma e a confiança para mudar o status quo vigente. Porque nós estamos numa descendente ao fundo do poço. É preciso sair dessa situação. E nós não temos perspectivas de ter alguém que pudesse fazer isso agora, em razão das atitudes contrárias que são tomadas. Esse é o grande problema. Mas permita-me, então, sim, claro, aquilo que eu disse no começo da nossa história do atleta, só complementar 2 dados importantes. Nos anos 70, não ganhamos nada porque as falcatruas existiam e Curitiba é que foi modernizada sob a administração do Jaime Lerner. Certo. Né? Aí, nos anos 90, o que acontece? A nossa volta para a Baixada, que é muito importante. Hoje nós estamos na Baixada graças àquela ideia que a torcida e o Dr. Farracha incutiram na mente do Farinhaque. Precisamos voltar para a Baixada já, porque o contrato com o Pinheirão não estava sendo cumprido pelo então presidente bandido da Federação Paranaense de Futebol. E o Farinhaque comprou a ideia da torcida e do Dr. Farracha. Vamos fazer uma nova Baixada. E foi o que eles fizeram, com a ajuda de todo mundo. Todo mundo ajudou. Não, e já que você tocou nesse assunto, eu queria só abrir um parênteses. Eu participei ativamente do bloqueio da venda da Baixada, que foi proposta pelo dono do Shopping Miller. Isso, para fazer um shopping lá. E junto com o Mário Celso Petralha, Sabe aonde que estava a favor.
Sabe aonde que eles tentaram fazer essa reunião? Lá no Mabu. Sim, foi a reunião final, foi no Mabu, que foi dito não. Não, mas eu estava lá lá em Eu cheguei cima. naquela reunião do Mabu ali e disse, o que é isso? Vai vender o estádio para um shopping? Eles que fizeram tudo para vender. E não Aí conseguiram. o conselho criou uma comissão. Sabia dessa comissão? Sim, está escrito aqui no meu livro. Está aqui, registrado. Eu sou um dos membros. Sim, está aqui, registrado. Que maravilha. Salvou. E briguei. Eu digo o seguinte, olha, pensar eu e outra pessoa importantíssima que eu me lembro é o Carneiro Neto, que foi indicado para representar a torcida. A imprensa. A imprensa. Porque eu dizia o seguinte, Atlético não pode perder a identidade. A nossa identidade está aqui na Baixada. 100 anos. Que o estádio Joaquim Américo vai voltar, se Deus quiser. Porque não existe mudar de nome. O estádio Mário Filho, no Rio de Janeiro, nunca mudou. Quantas pessoas mereceriam ter recebido o nome do estádio? Mas não muda mais. Sem dúvida. Para encerrar, professor, o seu recado final, por gentileza. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma segunda rodada, talvez com o Valmor Zimmermann, talvez com o Marcos Coelho, vamos precisar. Não, É preciso vocês devem que fazer. a gente se reúna. Eu não quero com essa- voltar, porque eu já falei demais. Não, nunca fala demais. Precisamos reunir esse pessoal que, a partir de 1995, trabalhou exaustivamente para essa grande revolução estrutural, patrimonial e esportiva que deu ao Atlético a condição de subir degraus na hierarquia do futebol brasileiro. E as grandes conquistas que tivemos, tanto os títulos paranaenses, a Copa do Brasil, os campeonatos sul-americanos e as próprias excursões, né? A Copa Marbella, por exemplo, a Copa no Japão, que a gente ganhou. Então é preciso fazer com que essas pessoas que trabalharam toda nesse período e que ajudaram a solidificar o clube, para que eles contem também Agora, suas eu histórias. acho que nomes que não podem ser esquecidos nunca. Por favor. Valmor Zimmermann, Ademir Ador e Enio Forneia. Sem dúvida. Mas Dr. Marcos Coelho, Dr. Marcos Salim Coelho por Emedi, 2001. Não, mas eu acho Dr. que esses Fleury. três Sim. são os que estão na Sim, frente. sim, Eu não, sim, eu não são. me coloco. Porque eu, inclusive, fui presidente por causa do Valmor, que quis que eu fosse, que eu não queria. Ele disse, não vai, Fanaia, vai. Que nós vamos te ajudar. Não sei se vocês sabem que eu toda semana era chamado pelo Ademir e pelo Enio para conversar sobre a administração do clube. Ah, que legal. Eles me ajudaram, me orientando mais do que qualquer outra pessoa. Quer dizer, são grandes atleticanos. Sem dúvida. Pois não, professor, para encerrar? Eu queria dar um recado final para os nossos torcedores. Sim. Eu escrevi e editei através da Amazon, porque o clube tentou me boicotar. Tentou não, boicotou direto, mas eu provei que não preciso deles para fazer meus livros. O livro do centenário você encontra na Amazon. Torcedor, Maravilha. desportista, entra lá no site e você tem as informações. São 2 edições, o e-book e o capa dura. Ou seja, o museu virtual vai ter uma importância fundamental nessa reconstrução, né? Então tá bom. Sem sombra de dúvida. Professor, simbolizando o movimento Nosso Atlético, hoje uma associação, simbolicamente nós queremos lhe dar esse presente, do qual o reitor relutou, mas nós chamamos ele aceitou ser presidente. É o nosso presidente do nosso Atlético, com muito orgulho. Do qual o Dr. Fanaia foi, pelo menos em função até ele mora distante, ele participa do nosso conselho especial, conselho de personagens. O grupo que comanda. Exatamente. E sempre ele está... Conselho dos Notáveis. Dos notáveis. Os notáveis. E, do nosso e sempre está Atlético. nos mandando textos. Então, eu gostaria que o senhor recebesse
Muito obrigado. Opa. Com muita honra. Com a nossa marca registrada já, inclusive, e do qual o professor Faria, eu peço que fale um pouquinho sobre o professor Heriberto e esse trabalho todo dele para encerrar o nosso podcast, agradecendo muito o doutor Fanaia, agradecendo muito o professor Heriberto e agradecendo muito o professor Faria. Por gentileza. Bom, nós, quando conversamos antes para criar, né, na verdade era um movimento, né? E nós procuramos avançar por uma estrutura que é uma associação jurídica para que nós pudéssemos Pode tomar citar o nome dos dirigentes só para ti? Tem o Murilo, né? O doutor Murilo, que é o primeiro vice-presidente, o Fernando Azevedo, que é o segundo vice, né? O Edgar, que é o primeiro secretário, o Caran, que é o segundo secretário, o Vilmar, que é o tesoureiro, Daniel? o Daniel, eu estava falando, a Flávia, que está no conselho. Sim. E Comissão de Mulheres, a Flávia. na Comissão de Mulheres. Temos o jurídico. O jurídico é o Vital. E o Tiago. Vital. E o Tiago. E uma comissão fiscal. Na comissão fiscal, tem um conselho fiscal. Isso, e outras comissões estamos formando ainda. Nós fizemos um planejamento estratégico, já fechamos o planejamento estratégico, um plano de ação encerrando e agora, planejamento, fechamos Do agora. nosso Atlético. Isso, fizemos Parabéns, um parabéns. plano Perfeito. detalhado com um profissional, como deve ser feito. Tá? Estamos nos organizando para ações que são ações, eu diria assim, responsáveis. Nós não chegamos aqui para subir no banquinho, nós estamos fazendo Trabalho sério e honesto, acima de tudo. Pelo Atlético. E onde é que entra daí o professor Heriberto? Então, aí veio a questão da história do Atlético, né? E nós já sabíamos, aliás, quem não conhece o Heriberto como historiador do Atlético, não conhece o Atlético. Então, nós já sabíamos que o Heriberto tinha essa intenção de ter um museu para o qual ele não foi, na verdade, recepcionado pelo Clube Atlético Paranaense, o que deveria, porque o Atlético deveria ter seu próprio museu. Então, nós nos organizamos a partir do Murilo, a partir do Caran, né, para convidá-lo, né, Heriberto, para fazermos um museu virtual com o seguinte propósito. O museu virtual vai oportunizar não só aos torcedores do Atlético, mas todas aquelas pessoas que gostam de futebol, que gostam de história, em qualquer lugar do mundo, conhecer um trabalho de 50 anos, que é o teu trabalho. O museu é basicamente o teu trabalho. E mais, além do teu trabalho, da ideia que você tem de fazer esse museu de uma forma, entre aspas, interativa. Ou seja, se eu tiver uma foto, eu posso mandar fazer essa sessão para que ela componha uma história. A partir de um jogo, eu tenho uma foto de um jogo, ou seja, esse museu ele está em movimento, ele não é um museu estático, é um museu que se cria não só no movimento do próprio Atlético, mas no movimento dos torcedores da torcida. Então, eu acho que o teu trabalho é uma homenagem à história de tantas pessoas que passaram pelo Atlético, né? Eu tive tios que jogaram no Atlético, amigos que estavam lá, enfim. Quando a gente olha para trás, né, e vê tudo isso, o que é hoje nunca poderia ser o que é hoje se não fosse aquilo que foi ontem. E a desvalorização dessa história que você tão bem contou aqui, porque eu acho que quem vê esse podcast agora teve uma verdadeira aula do Clube Atlético Paranaense. E você é o professor do Clube Atlético Paranaense. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Ok. Nós encerramos aqui agradecendo mais uma vez essa presença ilustre. Deveremos fazer outros episódios, né? E deixando claro que nosso trabalho ele não usurpa ninguém, certo, professor? É um trabalho a partir do trabalho do professor Heriberto. E o nosso Atlético vai ter continuidade pela história que os senhores construíram, pela história do Dr. Fanaia, do professor Faria, e que está ilustrada com todo o carinho, com toda a atenção na casa museu dele, que já deve estar em 95%. E o museu, é importante dizer, o acesso é gratuito. É gratuito. Então, isso é importantíssimo. E a sessão do meu material é gratuita também. Não tem nenhuma cobrança, não é uma ação comercial, é uma história, é um museu para contar a história do clube. Como nós da associação também, todos somos voluntários nesse processo, porque nós estamos atrás de reconstruir a história nosso e Atlético. o clube. É o nosso Atlético.
Mais uma vez, muito obrigado, saúde e sucesso a todos. Todas as opiniões têm sido arquivadas para um debate futuro quando houver uma nova gestão, que a gente espera que não demore. Obrigado, muito obrigado você pela oportunidade de estarmos aqui Toda reunidos nossa. com essas ilustres figuras. Sem dúvida, toda nossa. Muito obrigado, uma boa noite. Olá, amigos, amigas, estamos voltando para fazer o encerramento, o fechamento deste maravilhoso podcast, desse primeiro ciclo de debates que aconteceu no dia de hoje. Foi muito bom, mas bom mesmo poder ouvir o professor Heriberto, o professor José Henrique de Farias e o nosso grande amigo, também professor, o Dr. Nelson Fanaia. Uma lembrançazinha que eu não falei no início. O professor Dr. Nelson Fanaia foi nosso presidente lá atrás, na primeira seletiva, na seletiva que levou o Clube Atlético Paranaense à Copa Libertadores da América. Então foi muito bom. Eu gostei muito do que ouvi, do que presenciei. Tenho certeza que vocês também gostaram. E já fica aqui o convite, né, para o segundo capítulo deste primeiro ciclo de debates. Em breve, nós teremos aqui conosco 2 ex-presidentes, o Valmor Zimmermann e o Marcos Coelho, que certamente enriquecerão ainda mais todo esse debate sobre a história do nosso Clube Atlético Paranaense. Fiquem atentos, porque em breve nós estaremos aqui de volta com vocês.